Não são ainda 19 horas, mas nós já estamos aqui, algumas pessoas surgindo, várias pessoas. Nossa, já tem 24 pessoas online, 28 ok. Sejam todas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar somente mais alguns instantes para a gente dar início. Eu coloquei um trocinho aqui embaixo do apoio do celular para ver se eu fico mais alto. Porque essa coisa de fazer live para mim é novo, é algo novo, então estamos ainda aqui tentando nos relacionar. Porque quando nós gravamos lá na produtora da Comunhão Espírita de Brasília, eu só sento e falo. Quando eu vou fazer palestra nos lugares que gravo, eu também só chego e falo. E aqui meio que a gente tem que fazer as coisas. Então eu espero que dessa forma fique melhor. Já avisando as pessoas que por algum motivo o meu celular ele não sobe os tracinhos, sei lá o nome disso, os comentários. Então, já tem 1 milhão de comentários aqui. Então, eu peço desculpas a todos por algum motivo. O meu celular não passa. Os comentários, ele começa a passar e de repente ele para. Como nós sempre fazemos, vamos fazer uma prece. Porque afinal de contas, nos lembrando de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, principalmente versículo 6. Pedro e João, já fazia alguns dias que Jesus havia morrido, e está dito que Pedro e João estavam adentrando o templo de Jerusalém à hora nona, que para nós seria 3 horas da tarde, pela Porta Formosa, uma das muitas portas do templo de Jerusalém. E quando ele está adentrando, havia ali um paralítico de nascença, e ele pede uma esmola para Pedro. E aí é a minha versão da história, é a minha versão. Eu imagino Pedro, aquele homem bruto, forte, devido aos remos, empurrar barco, puxar barco, lançar rede, puxar rede, mãos com muitos calos. Eu imagino esse homem se virando para o mendigo, que no caso estava no chão, e dizendo, essa é a minha versão, olha para mim. E aquele paralítico olhando, provavelmente ele não soubesse quem fosse Pedro ou João. E Pedro ele se vira para aquele paralítico de nascença e ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Por isso que nós iniciamos sempre com uma prece. Porque eu de mim mesmo nada tenho a ofertar. Mas com as bênçãos do Cristo nós podemos muito. Então convido a todos a neste momento nos unirmos em prece, porque o mundo está precisando. Quem quiser feche os olhos. Mestre Jesus, nos encontramos aqui neste momento, Senhor, mais uma vez, em busca da Tua misericórdia, da Tua paz e do Teu amor, Senhor, para as nossas existências. Auxilia-nos, Senhor, por caridade, as nossas imensas, imensas fraquezas, as nossas imensas fragilidades, Senhor. E nos auxilia a sermos melhores, vencendo a nós mesmos. Auxilia-nos, Senhor, neste momento de grande desafio para o planeta em que vivemos. Auxilia-nos a sermos instrumentos Teus, de paz, de amor, de esclarecimento, de consolo, de fortalecimento, onde quer que estejamos.
E eu, por minha vez, Senhor, peço tuas bênçãos para que a espiritualidade possa se fazer presente, como já se faz, e que eu possa ser um instrumento útil a esses irmãos que aqui se encontram. Em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus. Em nome de Maria, Senhor, sua mãe, nossa querida Maria Santíssima, damos iniciado então esta live da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a ti, Senhor. Que assim seja. Queridos, antes de iniciarmos a live, bom, já iniciamos na verdade, né? Mas a nossa live de hoje, ressignificando emoções, alguns avisos. Primeiro, minha sobrinha não está hoje aqui, então eu não responderei comentários. Então, peço por caridade, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, depois me mande no privado e na medida do possível, como eu sempre digo, eu irei respondendo a todos, ok? E porque eu notei também, as poucas vezes que o meu celular, ele fica subindo, eu vejo que não dá muitas vezes nem para a gente ler o que as pessoas estão escrevendo, porque quando entra já um outro comentário, o que estava aqui já sobe, então fica muito difícil. Então, peço quem quiser depois. Hoje não haverá respostas de perguntas, eu não responderei a nada. E hoje será uma live diferente das demais que nós fizemos. A maioria, ou creio 99% das pessoas que conhecem o Jack Darsa, conhecem o palestrante. E eu sempre vou falar sobre doutrina espírita, sobre os ensinos do Cristo. Hoje sim, neste primeiro momento da nossa live, nós iremos falar um pouco sobre isso, mas a seguir nós iremos fazer uma vivência. Nós vamos adentrar um estado de relaxamento profundo, para que nós possamos acessar a nós mesmos e, quem sabe, captar a voz do nosso anjo da guarda perto de nós. Então, como eu disse no aviso, né, no pequeno vídeo que eu fiz, espero que todos estejam em um lugar que vocês possam deitar e não serem perturbados. Se alguém tiver fone de ouvido, eu acho que não é uma má ideia, ok? Esta live vai ter início, mas ela só terá final para quem quiser. Após nós adentrarmos a vivência que nós faremos, quem quiser permanecer naquele estado, permaneça, tá certo? Ainda hoje uma amiga, Silvia, ou foi ontem, ela me mandou um WhatsApp e ela dizendo que eu deveria fazer esse tipo de live mais tarde, porque aí muitas pessoas já podem dali já ir dormir. E é uma grande verdade que ela falou. Eu, por exemplo, os vários cultos semanais que eu não faço um, eu faço vários por semana, eu já faço na cama. Porque como nós estamos ali e imediatamente indo dormir, fica muito mais fácil para que meu anjo da guarda, amigo espiritual, anjo protetor, o nome que você queira dar, mentor, ele vem até mim para me aconselhar, conversar comigo, porque eu mesmo já estou naquele padrão vibratório. Este é o primeiro aviso. Segundo aviso, no domingo nós teremos uma live pela Comunhão Espírita de Brasília. Não sei se Valesca está aqui, mas eu estive hoje mais cedo com ela ainda. E Valesca, a gente está o tempo inteiro junto, né? Conversamos sobre muitas coisas. E domingo, então, se eu não me engano, às 20 horas, nós teremos uma live pela Comunhão Espírita de Brasília. Eu estarei postando depois no Face e no Insta. O terceiro aviso, queridos, o Caminhando com Jesus, o projeto, os vídeos, o último foi na segunda-feira passada, porque a comunhão entendeu que neste momento é melhor não gravarmos mais nada, porque quando você vai gravar, você adentra a produtora, então são várias pessoas ali, então a comunhão entendeu por bem neste momento nós interrompermos todas as gravações. Então, o Papo Espírita eu sei que ainda tem alguns, o Conversando com Maís eu não sei se ainda tem mais alguns ou não, o Caminhando com Jesus eu sei, terminou na segunda-feira, e se Deus quiser, assim que nós pudermos, nós estaremos voltando e gravando novamente, ok? E último aviso, mas não menos importante, existe uma possibilidade
de nós estarmos fazendo a partir de semana que vem, muito provavelmente na quinta-feira, creio que às 20 horas, uma live semanal. Existe essa possibilidade, ok? Então, só estes avisos. Vamos agora adentrar. Bom, eu creio que as pessoas que estejam aqui estejam porque me conhecem da Comunhão Espírita, do Conversando com Maíse, do Caminhando com Jesus, das palestras, seja lá o que for. E nós estamos no projeto Caminhando com Jesus. Toda sexta-feira nós estudamos, nós lemos, né, um livro de cunho espiritual, seja de Hamed, seja de Joana. Na verdade, os estudos de Hamed, eu já iniciei os estudos de Hamed desde 2016. Em outras atividades que eu fazia, não era ao vivo, mas em outras atividades que eu fazia, nós adentramos o estudo do livro Renovando Atitudes e depois, então, adentramos o estudo do livro Os Prazeres da Alma e as Dores da Alma. Então, muito provavelmente a ideia, se houver a live semanal, será nós fazermos juntos essa leitura, esse estudo de um destes livros. Eu ainda não sei qual. Como eu falei, eu acho, na última live, eu não programo nada. Por exemplo, o título desta live de hoje, Ressignificando Emoções, não fui eu que dei. Na verdade, surgiu de uma conversa com uma amiga e estávamos falando sobre o medo que está ocorrendo. E aí veio a ideia de fazer essa live hoje. Eu já tinha feito uma terça, né? E mais uma, sim. Por que não? Tipo, eu tô meio sem fazer nada, talvez vocês também estejam. Hoje é sexta-feira, né? Todo mundo vai pra balada depois. Só que não, então, por que não? Né? Então, hoje nós viemos falar um pouco sobre isso. Ressignificar as nossas emoções. Então, falaremos um pouco e a seguir nós adentraremos, então, este relaxamento profundo induzido. Mas não se preocupem que um pouquinho, quando eu terminar, eu vou falar para as pessoas, para que as pessoas possam deitar, pegar fone de ouvido, fechar a porta, seja lá o que for, ok? Nós vamos dar um tempinho para isso. Mas vamos falar um pouco sobre as emoções humanas. Primeiramente, é importante entender que eu sou humano. Não vivo nesse planeta, mas eu sou humano. Eu não sou daqui, mas eu sou humano. Ainda hoje eu estava com a Valesca, ela me falando um monte de coisa que está acontecendo no mundo, e eu falo, eu não sei de nada. Oi, o quê? Quando? E esse é o Jack. E ele está muito bem, obrigado, em paz, sabendo as informações que são necessárias. Somente isso. Então, todos nós, seres humanos, encarnados e desencarnados, por estarmos ainda em um planeta de provas e expiações, nós temos qualidades, mas temos questões a serem retificadas, que as pessoas chamam de defeitos. Nós vamos ver que todos nós temos. Às vezes, a pessoa ela é espírita e ela não quer sentir um sentimento humano. E eu falo isso muito para as pessoas. Aceite a sua humanidade. Aceite a raiva que você sente, porque é um sentimento humano. Mas trabalhe. Essa é a questão. O problema é que muitas vezes nós levamos para o outro as emoções infelizes, desequilibradas, desarmonizadas que trazemos dentro de nós. Não é essa a proposta. Então, as emoções existem, emoções boas, emoções não tão boas, que elas podem ser melhoradas, que as suas consequências possam ser minimizadas nas nossas vidas. A primeira questão que nós vemos, que está imperando e que foi o que deu início a eu querer fazer essa live hoje, é a questão do medo, que eu vejo que meio que está presente. Acabei de ver que eu não trouxe minha garrafa de água. Que ótimo! Que não está presente. O medo que está muito presente agora, atualmente, no planeta como um todo. E é claro que, como muitas pessoas falam comigo, eu vejo esse medo muito presente nas pessoas. As pessoas estão com medo pela sua própria saúde, pela saúde daqueles que amam. As pessoas estão com medo de como vai ficar a questão financeira, pessoal e do país, nisso tudo que nós estamos vivendo, quais serão as consequências.
Medo de sair de casa. Eu diria que para sair de casa você não precisa ter medo, você tem que ser prudente. É diferente, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 16. Seja manso como as pombas e prudentes como as serpentes. Não me perguntem exatamente o que isso quer dizer, tá bom? Quem quiser, no privado eu respondo. Mas ser prudente, então, vai sair de casa, tome as precauções necessárias. Saia, se for sair, saia de máscara, álcool gel no bolso, tome todas as precauções que sejam necessárias. Pânico, não há necessidade. Não há necessidade de pânico. Há necessidade de prudência e serenidade. Na última live nós falamos sobre isso, serenidade, confiança. Alguém me perguntou, a espiritualidade tem algum recado? Eu falei, sim, serenidade e confiança. Eu acho que isso é o principal. Deixa eu só tentar subir. Trouxeram aqui. Um anjo bom me trouxe água. Então, como é que eu posso transformar esse medo em coragem? Então, eu olhar para esse cenário e eu ter a disposição necessária para um enfrentamento, mas um enfrentamento sereno. Muitas pessoas têm uma conotação, às vezes, equivocada sobre enfrentar. Quando a gente fala de enfrentar, a pessoa que pensa que é agir de uma forma, muitas vezes, energeticamente equivocada. Por exemplo, de uma forma agressiva. Não é isso. O enfrentamento com serenidade, com calma, com cautela. Então, fazendo tudo que está ao meu alcance, eu entrego. Quando a gente for fazer essa vivência, eu nem sei porque deu o nome de vivência, eu não sei exato o nome, vou pensar em algum nome e depois eu falo, ok? Mas vamos verificar o que a nossa alma ou o que o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, tem a nos dizer a respeito disso. A segunda questão é exatamente sobre a incerteza que nós estamos vivendo, né? Porque a cada momento estão surgindo novos decretos. Antes era para nós ficarmos aqui em Brasília, que eu digo, né? Não sei como é que está nos outros lugares. Aqui em Brasília eu mal sei, quanto mais nos outros lugares, né? Então antes era até o dia 5, depois foi até o dia 13, agora está até o dia 3 de maio. E as pessoas estão com incertezas a respeito de tudo. Talvez se perguntando, nossa, será que é tão grave assim? Ou se perguntando, nossa, como é que eu vou fazer para pagar as minhas contas? É justa a preocupação. Só que a grande questão é, existe algo que a gente possa fazer nesse momento? Eu acho que essa é a questão. Se a pessoa é uma funcionária, eu preciso pensar como que eu poderei agir. Então, na vida das pessoas é interessante que se tenha um plano B. Quando não se tem, mas uma porta se fecha, é importante eu começar a olhar para qual porta que eu vou abrir. E não é janela, não. Às vezes as pessoas falam, uma porta se fechou, uma janela vai abrir. Janela é complicado, gente, é outra porta. Quem sabe maior do que aquela. Vamos para um plano B. O que eu posso fazer? E sempre, quanto mais calmos, quanto mais serenos nós estivermos, melhor é a condição de enfrentamento. Quanto mais nervoso eu fico, quanto mais tenso, eu mesmo bloqueio o meu cérebro para que me traga as respostas necessárias. A terceira questão, ansiedade. Também é natural, né? As pessoas que naturalmente já são ansiosas, elas terão uma tendência a ficar mais. E as que não são, poderão ficar ansiosas, primeiramente pela reclusão que as pessoas estão se impondo, né? Um estado de isolamento. E isso é bem complexo, sem dúvida alguma. Imagine se a pessoa ela mora num lugar pequeno e às vezes, muitas vezes, com pessoas que elas já não têm tanta afinidade e sendo obrigadas a conviver ali o tempo todo. Então isso vai trazer uma certa ansiedade, sim, né? E mais curioso é que eu vejo que muitas vezes, um desses dias, eu não sei, alguém me falou que estava passando por essa questão e eu falei para ela, olha, primeira coisa, o que você me recomenda? Eu falei,
Você vê noticiário? Aí eu vejo, para saber das coisas, falei, primeira coisa, desliga a TV. Esquece noticiário. Pode ver outras coisas. Esquece noticiário. Esquece. Por quê? Eu entendo que as pessoas querem estar 100% informadas de tudo. Mas a pergunta é, será que é necessário? A gente tem que se perguntar. Será que é necessário eu saber como é que está lá não sei aonde, como é que está lá não sei o quê, e quantas pessoas que aconteceu não sei o quê, e como é que está... Será? Porque, como eu falei, eu acho na primeira live, a nossa alma se alimenta de emoções. Então, o que ocorre é muito simples. As emoções que eu absorvo da TV, elas vão ficar guardadas, arquivadas na minha alma. E se eu estou passando por um momento em que eu não estou tendo capacidade emocional de olhar para essas notícias com serenidade, porque tem pessoas que olham e pegam aquilo no racional, mas não deixam descer, metaforicamente falando, para o coração, ou seja, o lado emocional. Melhor. Mas se aquilo a pessoa está olhando, ouvindo, e em vez de vir somente para o racional, está adentrando o corpo emocional e prejudicando a pessoa, por favor, para de assistir. Não te leva a nada. Queridos, eu digo com muito respeito, desde que começou essa pandemia... Bom, eu nunca vi TV, eu nunca vi noticiário. Há muitos, muitos, muitos anos que eu não vejo um noticiário. E a pandemia... Continuo sem ver. Simples assim. De alma eu falo isso. Eu sempre pergunto se é necessário estar 100% informado de tudo. Como eu falei, eu acho, na primeira live, queridos, a boa nova é Jesus. E é simples assim. Eu primeiro preciso querer ressignificar as minhas emoções. Porque às vezes a pessoa, eu estou ansiosa, eu estou nervosa, eu estou isso, aquilo, tá, mas o que você tem feito? E é muito interessante isso. Querem ver um exemplo? A pessoa, ela tem depressão. A depressão nada mais é do que uma... Não vou adentrar também esse campo, ok? Mas é uma demonstração que algo não vai bem. É isso que a doença da depressão quer te mostrar. A questão é que se a pessoa ela não busca raiz, então ela vai tomar remédios, ela vai ao psiquiatra, ela toma remédios. Hoje em dia, de muito tempo para cá, a pessoa adentra uma terapia, que eles dizem, e também a questão religiosa. Por que terapia? Porque simplesmente se descobriu que quando a sua alma está adoecida, ela reverbera no seu corpo através, muitas vezes, de uma doença do sistema nervoso central. E quanto mais a ciência evolui, mais ela está vendo que isso tem a ver com outras doenças também. Por exemplo, a ciência comprovou, e eu digo isso com imenso respeito, se eu estiver falando uma bobagem, mas eu digo somente de artigos que eu li, que por um exemplo, o câncer de mama nas mulheres é decorrente, ou pode ser, uma das causas pode ser decorrente de mágoa, de rancor guardado. E agora? Então, muito em breve a ciência vai entender que, assim como na depressão existe a necessidade de cuidar das emoções através da terapia, através da questão religiosa, nós vamos ver que uma úlcera, uma gastrite, muitas vezes um câncer, um derrame, um ataque cardíaco, talvez ele tenha algo mais a nos mostrar. E aí a gente precisa, sim, ressignificar as nossas emoções. Sim, último aviso. Queridos, eu não botei ainda... A live de terça não foi ainda para o YouTube, desculpa. É que... Eu não sei fazer isso. Mas aí logo a gente vai colocar, tá certo? É isso. Eu preciso entender que fazer prece é muito bom. Mas só fazer prece e não adentrar um processo de conscientização que eu preciso ressignificar emoções, a forma como eu vejo o mundo. A forma como eu vejo o mundo. Livro Fonte Viva, capítulo 34. Guardemos o cuidado. Eu já falei isso várias vezes, mas vou falar de novo. Façam cara de paisagem.
Com as cores que você enxerga o mundo, na realidade, são as cores que você traz dentro da sua própria alma. É o conceito junguiano de projeção. Tudo que eu vejo fora, na verdade, a forma como eu vejo fora, na verdade eu estou falando de mim mesmo. Então, é interessante a gente verificar isso. Se eu vejo que está tudo errado, que está tudo ruim, que o mundo nunca teve pior, que o apocalipse chegou. E é interessante que as pessoas falam para as outras, mas elas não se dão conta que elas estão se expondo em muitas questões. Muitas questões. Por exemplo, quando eu sou uma pessoa maledicente, ou quando eu falo muito mal de algo, na verdade, e aí é Jung falando, né? Eu estou mostrando algo dentro de mim que precisa ser retificado. Mas não é o assunto nosso hoje. Nós precisamos, neste momento, sem dúvida, ressignificar algumas emoções. Há uns 10 dias atrás eu precisei sair de casa e Brasília estava deserta, estava uma cidade fantasma. Era uma sexta-feira, creio que perto de 10, 11 horas da manhã a cidade estava deserta. Ontem eu saí e hoje eu também tive que sair e meio que está tudo normal. O trânsito estava mais ou menos normalizado. E aí, o que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa muito simples. As pessoas adentraram o processo de isolamento, mas muitas pessoas têm um limite para o tempo que elas conseguem ficar em casa. E elas começam a relaxar a vigilância. E é natural. Não, eu preciso do mercado, eu preciso, que nem hoje, eu precisei resolver uma questão bancária, eu precisava de uma assinatura minha no banco. Então, e aí a gente vai meio que relaxando, mas a vida não voltou ao normal não, tá, pessoal? Vamos estar atentos. É necessário que a gente se esforce ao máximo para permanecer no isolamento, para que essa tempestade ela vá embora o quanto antes. Todo estudo, a Joana de Ângeles, vamos falar um pouco de Joana de Ângeles Hamed, Hermance Dufour, todo estudo psicológico que eles trazem é com um único propósito, um propósito de autoconhecimento. Resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos. Nós nos conhecemos a nós mesmos. E quando eu conheço uma emoção minha, eu preciso verificar o que eu posso fazer para que ela se torne, para que eu ressignifique essa emoção, para que eu transforme ou eu minimize os efeitos danosos desta emoção. Existem algumas emoções que elas não são muito latentes, mas tem outras que são. Por exemplo, a cólera, pessoas coléricas, elas perdem o controle, elas desequilibram, elas se desequilibram e elas tendem a levar isso ao outro. E a questão é, será que isso está certo? E aí talvez você possa pensar, tá, é porque você não conhece fulano. Não, a questão não é essa. A questão é que eu preciso me conscientizar que eu estou me desequilibrando. E isso não é bom. Não é pelo outro, entende? É por nós mesmos. Quando eu busco conhecer alguma emoção que esteja me prejudicando e eu busco ressignificá-la, isso muitas vezes dá muito certo. Eu vou falar rapidamente sobre uma emoção antes da gente adentrar a nossa vivência. Já vamos adentrar agora, ok? Mais um pouquinho. Vamos supor. Eu acho que eu já falei isso inclusive na outra live, não me lembro. Mas vamos supor que você conhece alguma pessoa e essa pessoa ela tem a capacidade de te tirar do sério. Você conhece alguém assim? Não, eu tenho certeza que não, né? Tenho certeza. Mas vai que você conhece alguém que adentra esse campo. É a pessoa que ela tem a capacidade de tirar o seu pior. Bom, então vamos supor que então eu me descontrolo. Com raiva, são muitas emoções juntas em um momento de descontrole, mas vamos só imaginar a situação. E aí eu grito.
E depois que eu grito, e às vezes tem pessoas que vão mais além do grito, né? Elas gritam e elas verbalizam agressivamente com o corpo, ou quando não podem, como numa relação entre homem e mulher, por exemplo, pega um prato, joga na parede, sei lá o que faz. Quebra coisas, ou seja, é uma energia que está aqui e que ela está sendo mal trabalhada. Ela está sendo exposta de uma forma equivocada. Como é que eu vou trabalhar isso? Eu começo a vivenciar a última emoção que eu tive, a última situação em que houve esse descontrole. Agora eu acho que eu estou lembrando, eu acho que eu já falei isso na última live, mas vamos reforçar. Eu começo a lembrar a última situação em que eu perdi o controle, ou que eu briguei com alguém, uma situação desagradável, eu vivencio ela de uma forma diferente. Sabe quando você sonha e você está sonhando e às vezes você fala assim, nossa, eu posso fazer o que eu quiser porque eu estou sonhando? Sei lá, tem muito disso, né? Na imaginação, quando você está vivenciando novamente, você pode agir como você quiser, mas não, por favor, não pulando no pescoço da outra pessoa, né? Ah, eu posso imaginar que eu estou pegando uma panela e dando na cabeça dele? Não, não, você não entendeu. É para ressignificar de uma forma boa, tá legal? De forma boa. Aí você pensa, não, mas esse é bom, a panela na cabeça dele. Não, outra coisa. Então você ressignifica a emoção como? Se comportando daquela situação, a última situação, de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila. Os negócios aqui, definitivamente ele parou faz séculos. Eu parei de colocar o dedo aqui porque quando coloco parece que trava, sei lá. Então eu não estou vendo absolutamente nada, só para vocês saberem, eu não estou vendo absolutamente nada que ninguém escreve. A última coisa que eu tenho aqui é a Xanda07 que entrou. Portanto, isso deve fazer, sei lá, meia hora, não sei. Então eu começo a ressignificar aquele momento, imaginar novamente aquele momento, mas eu vivencio ele de uma forma diferente. Então, ao invés de eu me imaginar o que ocorreu realmente, tipo, gritando, quebrando, jogando prato na parede, sei lá, eu me imagino enfrentando com coragem aquela situação, mas de uma forma serena. Aí eu estou trabalhando bem as minhas emoções. Então eu estou vendo que tem uma emoção minha que ela pode ser melhor trabalhada. Enquanto ela não tiver 100%, nós vamos vivenciar essa situação novamente. E eu vou explicar. Por exemplo, eu já contei isso muitas vezes, vou contar isso novamente, mais 3 minutinhos. Abril de 2017. Eu estava passando por uma situação difícil na minha vida. Um espírito se sentou do meu lado, no sofá da sala. Ele virou para mim e falou assim, bebe para esquecer. E eu virei para ele e falei assim, você é novo aqui, né? Eu juro, eu falei isso. Ele ficou muito bravo e foi embora. Por quê? Porque eu não tenho o mínimo problema com drogas, com álcool. Entende? Então ele fala, bebe para esquecer. Se eu tivesse um problema com bebida, aquela sugestão teria sido bem-vinda. Se eu tivesse um problema com cocaína, maconha, crack, sei lá mais o que existe, e ele falasse, vai, sei lá o que. Aquela sugestão poderia talvez ser acolhida, mas eu não tenho. Nós ultrapassamos uma emoção desequilibrada para uma situação de conforto quando eu estou 100% naquela situação. Então, talvez muitas das pessoas conheçam aqui, Henrique, ele fundou a ONG Salve a Si, é uma coisa espetacular, ele ajuda pessoas envolvidas com drogas. Então ele tem um trabalho lindo, eu não sei se ele está aqui agora, e ele de vez em quando ele fala, estou há não sei quantos anos, não sei quantos meses, não sei quantos dias sem usar droga, porque ele foi um usuário. Então, cada vez mais a pessoa vai se libertando. E termina a vida. Chega outra, acabou. Já venceu essa questão. Então, enquanto nós não vencemos, são os testes da vida. Então precisamos entender uma coisa. Para você suplantar a si mesmo em alguma determinada questão, não adianta você tirar 5 na prova, no teste da vida, ou 6.
Porque isso quer dizer que você só está 60% firme no seu posicionamento em relação àquela questão. Ah, mas eu tirei 8. Então você está 80% firme naquela resolução, mas não 100. Quando você adentra os 100%, aí sim. Lembrando sempre que isso é um processo que pode levar uma vida, 2 vidas. E é isso mesmo. Amorosidade, esforço contínuo, vigilância e vamos todos nós aceitar a nossa humanidade, que isso é muito importante. Queridos, eu vou dar então um minutinho para que todos possam, a partir desse momento então, deitar. Quem tiver um fone de ouvido, coloque. Vamos começar. Agora eu vou me permitir subir esse troço aqui. Meu Deus do céu, é muita coisa. Muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Nossa, eu falei que tinha parado, né? Nossa, enfim. É uma pena que eu não consiga ver. É uma pena. Eu peço mil perdões a todos. Meu celular, gente, é o que temos para hoje, tá certo? Nos perdoem. Eu não sei se é problema do celular, da conexão, mas eu acho que é. Não sei. Ah, pronto, eu tô aqui na Diana. Ah, esqueci que tinha que deitar. Então deite. Alana dando um sorriso. Isabela. Gratidão, Isabela. Pronto. E já já vai travar de novo. E é simples assim, tá certo? E tá tudo bem. Nesse momento, então, eu espero que estejam todos deitados. Ah, pronto, já parou de novo. Deite numa posição confortável. Faça uma respiração profunda e relaxe. Relaxe todo o seu corpo. Agora, leve a sua atenção para os dedos dos pés. Mova lentamente os dedos dos pés e envie um comando mental. Relaxe. Relaxe os dedos dos pés. Relaxe o peito do pé. Relaxe a planta do pé. Relaxe o calcanhar. Relaxe a canela. Relaxe as batatas das pernas. Relaxe os joelhos. Relaxe a parte da frente da coxa. Relaxe a parte de trás da coxa. Relaxe os glúteos. E agora, faça uma nova respiração profunda. Se puder pelo nariz, se não conseguir pela boca, não tem problema. Prenda só 2, 3 segundinhos e de novo, relaxe todo o seu corpo. Relaxe agora a parte genésica. Relaxe os músculos abdominais. Relaxe os seus órgãos internos. Relaxe a lombar. Relaxe os músculos peitorais. Relaxe os músculos das costas. Faça uma nova respiração profunda. E de novo, vá aprofundando cada vez mais o seu estado de relaxamento. Agora, leve sua atenção para a parte da frente dos seus ombros e relaxe. Relaxe a parte de trás dos seus ombros. Relaxe o trapézio, que são aqueles músculos próximos ao pescoço.
Relaxa o bíceps, que é a parte da frente do braço. Relaxa o tríceps, que é a parte de trás. Relaxe o antebraço. Relaxe as palmas das mãos. Relaxe os dedos das mãos. Agora, leve sua atenção para o pescoço, o músculo que vive bastante tenso no dia a dia. Relaxe a parte da frente do pescoço. Relaxe a nuca, a parte de trás do pescoço. Relaxe o queixo. Relaxe a mandíbula. Relaxe a língua. Relaxe as maçãs do rosto, o nariz. Relaxe os olhos. Relaxe as pálpebras. Feche os olhos. Relaxe as sobrancelhas. Relaxe a testa. Relaxe todo o couro cabeludo até as orelhas. Faça uma nova respiração profunda e simplesmente se deixe levar por essa sensação de paz que está adentrando ao seu corpo. Nesse momento, então, imagine que lá do alto, uma luz, uma pequena luz, se aproxima e ela vem se chegando até você, uma luz azul. Permita que ela vá se aproximando, e conforme ela se aproxima, ela toma a forma de uma pessoa. Essa pessoa, nesse momento, vamos imaginar que é o seu anjo da guarda, ou quem sabe, a sua anja da guarda. Tire um pouquinho rapidamente a atenção do seu anjo, vá para o seu corpo e verifique se existe alguma parte que está tensa e envie o comando mental. Relaxe. Não se preocupe, o seu anjo não irá a lugar nenhum. Nesse momento, então, imagine que o seu anjo da guarda, ele é azul, é uma imaginação, ok? E ele emana uma luz azul. E essa luz azul, então, ele começa a passar desde os seus pés, desde a planta dos pés, passando pelo peito do pé, pela canela, indo até os joelhos, a batata da perna, e o seu corpo ele começa a ficar com essa sensação azul de relaxamento. Ele passa pelos joelhos, ele não toca, ele somente está como se fosse dando um passe. Você está deitado, você está deitada. As mãos dele agora passam pelas suas coxas, pela sua área genésica, e o seu corpo ele vai ficando com aquele azul, azulado, que acalma, que sereniza. Passa pelo seu abdômen, pelo peito, por todo o tronco, pelos braços, pelo pescoço, pela cabeça. Pronto. Você está envolto, envolta naquela mesma energia, vibração que o seu anjo da guarda. E agora, mentalmente, pergunte a ele. Verifique alguma emoção desencontrada que você talvez esteja tendo neste momento da sua existência. E pergunte a ele. Se você tem medo, pergunte: como ter mais coragem nesse momento? Se você está se sentindo inseguro, insegura, pergunte: como ter mais confiança? Se você está se sentindo ansioso, ansiosa, pergunte: como
ficar mais sereno. Somente aquiete, não raciocine demais, somente sinta-se nesse momento envolto, envolta, nessa paz que te cerca. Essa luz que emana dele, que agora está no seu organismo, ela pode ser levada, caso você queira, a alguém que venha até nesse momento à sua mente. Alguém que você imagine que esteja necessitando. Leve essa energia mentalmente de serenidade, de amor para essa outra pessoa. Esse é o momento de relaxamento profundo, de paz, na presença do seu anjo da guarda. É o momento de ressignificar emoções. E talvez você possa se perguntar a ele ou a ela, a sua anja, quem sabe, o que eu tenho a aprender com esta situação? Talvez você possa perguntar: o que eu posso fazer para minorar esta situação? Ouça o que ele tem a dizer, o que ela tem a lhe dizer. Abre seu coração. Permaneça completamente aberto, aberta às emoções que nesse instante estão adentrando o seu corpo, a sua alma. Respire fundo, aprofunde ainda mais. Quanto mais serenos nós nos colocarmos, quanto mais em paz, mais nosso anjo da guarda tem a oportunidade e tem a capacidade de nos dizer o que nós precisamos ouvir. Na verdade, é uma simples questão de sintonia vibratória. É a simples questão de nós nos colocarmos em contato com a espiritualidade maior. Nós podemos fazer isso muitas vezes através de uma prece, mas sem dúvida alguma, quando nós adentramos um estado de relaxamento profundo e sentimos a paz dentro de nós, nós temos uma capacidade imensa de, conscientes não somente no estado de sono, mas conscientes ouvirmos o nosso subconsciente, a nossa alma, mas igualmente o nosso mentor, nosso amigo espiritual, nosso protetor, nosso anjo da guarda. Qual a questão que você tem, que você quer resolver? Qual é a emoção desencontrada? Mas faça perguntas que sejam factíveis. Não é um oráculo. Entenda este momento. Entenda que esse momento, querido, querida, é para todos nós evoluirmos. Para que nós possamos sair mais serenos. Para que todos nós possamos terminar esse processo mais conscientes. Na verdade, não importa muito se é efetivamente o meu anjo da guarda, se é a minha alma conversando comigo, tão madura de tantas existências, quem sabe, se é um amigo espiritual que se faz presente, somente ouça. Permaneça nesse estado. Pode ocorrer de você sentir, de você não mais sentir o seu corpo. Não se assuste. Não é um problema isso. Pode ocorrer sim de estar ocorrendo um desdobramento consciente. Não se preocupe, você está lúcido, você está lúcida. E no momento que você quiser, essa sensação passa. No entanto, é uma sensação espetacular e todos nós devemos senti-la.
A live que faremos no domingo, o título é O que Jesus faria no meu lugar? Talvez você possa perguntar nesse momento ao seu anjo da guarda: o que mais eu posso fazer? Me ajude a ressignificar o medo em coragem. Me ajude a ressignificar insegurança em confiança em Deus. Me ajude a ressignificar e estar mais sereno, entendendo que, se eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance, agora cabe ao Pai e ao Cristo. E é simples assim. Quanto mais eu entrego e falo: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 47. Senhor, é Jesus falando: em tuas mãos entrego o meu espírito. Quanto mais eu estiver presente, tranquilo, sereno, mais eu serei capaz de conversar. Quando nós dormimos em um bom padrão vibratório, nós temos a capacidade de conversar com a espiritualidade maior, com o nosso anjo da guarda. Através do estado de relaxamento profundo, muitas vezes podemos adentrar este mesmo campo, só que desta vez de uma forma lúcida e consciente. Permaneça nesse estado o tempo que for necessário. Respire fundo. Fique por aí. Agora, para os que quiserem, nós vamos retornando devagar. Não abra os olhos. Não abra os olhos. O mais sutil que você puder, mexa os dedos dos pés, mexa os dedos das mãos, somente para quem quiser. Nós já vamos terminar a nossa live. Para quem não quiser, estiver bem nesse movimento, fique o tempo que quiser. Quanto mais ficar neste tempo, mais você vai alimentar a sua alma com as vibrações corretas. Mas quem quiser voltar devagar, mexa os dedos dos pés, mexa os dedos das mãos. Agora, lentamente, abra e feche as mãos o mais devagar que você puder. Não abra os olhos ainda. E agora, devagarzinho, vá mexendo o corpo, bem devagar. Vira para um lado, vira para o outro, espreguiça. E devagar, então, abra os olhos. E seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Nós vamos então finalmente, queridos, entender que o ressignificar emoções cabe a nós mesmos e a mais ninguém. Eu preciso adentrar esse processo de conscientização e entender que Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo 34, versículo 33, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, já é o versículo 34, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua preocupação. Eu espero de coração, porque eu fiz de coração, que essa vivência tenha ajudado a alguém. Tenha feito, quem sabe, a pessoa sair mais fortalecida,
finalmente entendendo que Deus está no leme, Deus está no comando junto ao Cristo. E que Ele pede a nós somente que façamos a nossa parte. Eu agradeço imensamente e nesse momento então, encerrando a nossa live, eu vou fazer uma prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente, Senhor, pela oportunidade que tivemos, Mestre, de ouvir a nossa alma, os amigos espirituais que se fizeram presentes. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento de paz que nós nos demos de presente. Auxilia-nos, Senhor, a nos lembrarmos mais de sentir a Tua paz nas nossas vidas. Auxilia-nos, Senhor, a nos lembrarmos mais de um dos Teus últimos lembretes para todos nós. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a paz do mundo. Ensina-nos, Senhor, a estarmos sempre, o mais que pudermos, adentrando o Teu reino de paz e que nós, por nossa vez, possamos levar esta mesma paz àqueles que nos cercam, principalmente, Senhor, aqueles com os quais ainda tenhamos questões a resolver. Em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos por encerrada esta live da noite de hoje, agradecendo por esta oportunidade. Que assim seja. Queridos, faltam, creio, 5 minutos, eu não sei como se desliga isso, mas eu acho que é clicando aqui no ao vivo, eu creio que seja. Aguardo todas vocês, próximo domingo, às 20 horas, através da Comunhão Espírita de Brasília. Eu vou colocar aqui o aviso, não se incomodem. Que a paz do Cristo esteja conosco. Gratidão, gratidão. E a paz que existe em mim, eu desejo, eu dedico a cada um de vocês. Muita paz. E até a nossa próxima